Tarcísio vira ministro e foi um ministro bastante razoável do governo Bolsonaro. E aí o Tarcísio vira governador de São Paulo, coisa ele nunca tinha, assim, ele não tinha história política, Tarcísio, assim, Não, de sim. ocupar cargos políticos. Foi a primeira eleição do Tarcísio. E ele não queria ser candidato ao governo, queria ser candidato a Senado. Aí o Bolsonaro chegou para ele e disse: Não, eu vou te eleger governador de São Paulo. E aí elegeu Tarcísio, um carioca, que nem domicílio eleitoral tinha em São Paulo. Tarcísio cai de paraquedas, empurrado pelo Bolsonaro, e se elege governador de São Paulo. Muito bem. Aí o Tarcísio se sente devedor, e até está certo, então, ao Bolsonaro. É uma pena que seja Bolsonaro, esse maluco que a gente É. provou na pele durante os últimos 4 anos. Mas está sendo leal a Bolsonaro. Mas aí, só que o Tarcísio vai lá no Supremo, vai lá nessas manifestações flopadas do Bolsonaro, o defende, o defende, claro, muito bem, está no jogo, mas ele não disse ainda o que ele já começou a dizer, pode ter dito até para Bolsonaro, mas publicamente o Tarcísio ainda não teve coragem de dizer, pode ser que daqui a 5 minutos ganhe coragem, de dizer o que está dizendo a agentes do mercado financeiro, a banqueiros, a empresários, O que com que os tá dizendo? quais, com os calma, tem que Eu criar tô um certo curioso. suspense, tem que criar um certo Eu suspense. sei. Não tem Já tô me dito, coçando. não tem dito o que tem dito essa gente em segredo. Olha, não se preocupem, eu vou indultar Bolsonaro Ah, já tá dizendo isso? caso eu me eleja presidente da República no próximo ano. Quer dizer, aqui fora o Tarcísio diz, não sou candidato a presidente da República. Tudo bem, também faz parte do jogo, negar para depois confirmar. Mas aqui fora ele também não diz o compromisso que ele já assume com Bolsonaro. Eu vou indultá-lo. Indultar significa o seguinte: eu vou perdoar a sua pena, eu vou tirá-lo da prisão. Porque um presidente da República pode fazer isso. O Bolsonaro fez com aquele deputado Daniel Silveira, aquele que já Tentou, rasgou. né? Não. Ele fez, ele indultou. O indulto tira o sujeito da cadeia. Sim. Agora, não devolve para o sujeito os direitos políticos, a capacidade de se candidatar já nas próximas eleições. O Supremo Tribunal Federal entendeu assim no caso do Daniel Silveira. Quando Bolsonaro indultou e o Tarcísio, à época, 2022, ainda não era nem. Era só pré-candidato ao governo de São Paulo. O Tarcísio deu uma entrevista às páginas amarelas online da Veja, dizendo que o Bolsonaro tinha feito bem, que ele apoiava o indulto que Bolsonaro deu a Daniel Silveira. Esse indulto permitiu que Daniel saísse da cadeia onde ele estava preso, não cumprisse a pena determinada pelo Supremo. Foi o Supremo. Mas, no entendimento do Supremo, ainda assim, o Daniel Silveira continuaria sendo, tendo os seus direitos políticos cassados e, portanto, ficaria inelegível por 8 anos. Foi assim que se fechou o caso lá atrás. Embora depois disso Daniel Silveira já tenha feito outras bobagens, aí foi preso novamente por ordem do Supremo, mas aí já era um outro caso, um outro processo. E isso, salvo engano, eu sempre me valho dessa expressão. Salvo engano, ele está preso em Tá domicílio, né? preso. Tá preso em domicílio, Não, né? Mas muito bem, já teve preso na cadeia. não, ele Então, tá preso na cadeia. Ele Ah, tá continua preso. na cadeia? É Então é por outro claro. processo. É por outro processo. Não pelo que ele foi indultado pelo Mas Bolsonaro. ele Mas tá voltando, preso. aí o Tarcísio está dizendo, gente, está dizendo isso para empresário, banqueiro, agente do mercado financeiro. Gente, é o seguinte: eu
me elegendo presidente da República, quer dizer, para esse pessoal, ele admite que ele aspira a isso. Aqui fora, não. É o sujeito leal que irá com Bolsonaro para o fim do mundo. Olha, gente, se eu me eleger presidente da República, eu vou indultar Bolsonaro, porque é um preço barato a se pagar. Isso são palavras do Tarcísio reproduzidas pela Raquel Landim em sua coluna no UOL. Porque é um preço, com isso a gente acaba a polarização do país. Com isso a Ah, ele gente falou isso. promove uma conciliação Claro. nacional. É Promove uma incrível. conciliação nacional. Que cara de Pô, pau. Tarcísio, peraí, Tarcísio tem que dizer isso em público e já. Não Claro. pode dizer, não pode dizer para ouvintes privilegiados, não. Seu Tarcísio, tenha coragem. Agora sou eu que digo. Venha a público já, não em cima da hora. Não em cima da hora. Venha a público já e diga o que o senhor não está tendo coragem de dizer até agora em público. Eu, Tarcísio de Freitas, se eleito presidente da República no próximo ano, eu vou indultar a pena do Bolsonaro. E se ele se eleger? E se ele indultar a pena de Bolsonaro, o que vai acontecer? Bolsonaro vai ficar solto, mas vai continuar sendo inelegível. Ele vai continuar a estar fora do jogo político, quer dizer, da possibilidade de se candidatar a qualquer coisa, pelo menos até 2030. Aí veja o cenário seguinte: indultado por Tarcísio, cumprido ali o seu período de inelegibilidade, 2030. Tarcísio presidente, Bolsonaro volta a poder se candidatar menos a presidente da República. Porque se Tarcísio, presidente, fizer um bom primeiro mandato, é mais do que natural que ele queira ser de novo presidente da República, se reelegendo. Oh, a Dilma fez um primeiro mandato que foi elogiado à época. O segundo é que não foi. E aí foram lá e derrubaram a Dilma. Fez um mandato. Aí, mesmo assim, é o chamado andar de cima do Brasil, o andar dos mais ricos. Esse andar de cima não gostava da Dilma, achava que, mesmo assim, o primeiro mandato tendo sido razoável, ela não deveria se candidatar à reeleição. Aí esse andar de cima foi lá beijar a mão de Lula, implorar para Lula se candidatar à sucessão da Dilma. Estou falando isso. Dilma se elege a primeira vez em 2010 e a segunda vez em 2014. Quando e o pessoal não queria do andar de cima que ela fosse candidata do PT à reeleição. Aí foram lá beijar a mão de Lula, pedir, implorar. A Marta Suplicy era uma desses nomes do PT que também, e dentro do PT não era só a Marta, que queria que o Lula voltasse logo. 4 anos de Dilma já tá bom, volta logo, Lula. E o Lula até, ele nega, mas até se assanhou um pouquinho para tentar voltar logo em 2014. Aí a Dilma bateu o pé e disse: não, eu tenho direito à reeleição. Eu fiz um primeiro mandato bom e tenho direito de ser candidato de novo à reeleição. Lula não chiou, não criou mais problema, se engajou na campanha dela e a ajudou a se reeleger. Então o Tarcísio vai abrir para Bolsonaro em 30, caso se eleja em 26? Nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Minha- Agora, o Tarcísio tem que jogar limpo com o eleitorado. Tem que dizer, não é deixar para dizer na última hora. Não é continuar Claro. negando. Não, não se faz isso. Olha, ó, quem faz, faz mal feito. Quem faz não está sendo respeitoso com o eleitorado. O eleitorado tem direito de saber como é que são as pessoas, o que é que elas pensam, o que é que elas querem ascender a tal ou tal posto, etc e tal. Então, o senhor Tarcísio deveria fazer isso. É o meu conselho. Pois é. E ele usa a desculpa mais patética que existe, de que é que ele quer pacificar o Brasil, tirar da justiça
uma punição que deve ser dada a um brasileiro que cometeu um crime gravíssimo, que é dar um golpe de Estado e tirá-lo da prisão. Não seria a continuação do golpe. Ele vai, obviamente, continuar fazendo o que ele faz de melhor, que é vocalizar o golpe de alguma maneira, seja pedindo 50% do Congresso, seja chamando militar para dar golpe como ele fez, mas ele vai continuar sendo o que ele sempre foi, uma viúva da Claro. ditadura, um nostálgico da ditadura de 64. Um cara que é fã do torturador Ustra e que gostaria de reviver esse tempo. Esse é Jair Bolsonaro. Tá acabando. E teve treta lá hoje, né, com a Marina